dízimo ele tem uma função e ele primariamente prima por manter a casa do Senhor ou a obra do Senhor, como os irmãos preferirem. E ele foi estabelecido por Deus e para propósitos do reino, para propósitos de Deus. E quando nós falamos de estabelecimento de propósitos e de ideais conferidos por Deus, nós temos que ter em mente que é Deus quem determina como nós andamos. Se tudo que nós falamos com relação ao reino deve ser deixado de lado a nossa vontade, o nosso entendimento. Pouco importa o que nós pensamos, importa o que Deus diz, o que a Bíblia diz e como Deus direciona para que as questões do reino sejam administradas, né? O dízimo desde a antiguidade, né? A primeira coisa que os irmãos que são contra dízimo falam é que o dízimo ele é da lei, né? Só que o dízimo ele é anterior à lei, né? Se nós formos analisar, ele é anterior à lei e ele tem como base suprir o templo, suprir ali o local onde desde o Antigo Oriente Próximo cria-se, né? No templo como manifestação da divindade, como presença manifesta ali do Deus que se relaciona com o seu povo. O dízimo em todas as culturas antigas, até mesmo na cultura grega, nós temos o dízimo como a função de suprir esse templo e prezar pela manutenção desse templo, dessa ordem toda. Ok, pastor Elias Soares de Moraes, eu posso decidir o que eu faço com o meu dízimo? Nesse caso você pode sim, porque ele é seu, né? Agora, se ele for do Senhor, não. Eu até estava analisando, né? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu dízimo? Com o seu você pode. Agora, se é com aquele que pertence a Deus, você não pode, biblicamente falando. E também pelo princípio da mordomia cristã, né? Nós não podemos perder de vista que nós somos mordomos e como mordomos apenas dispensações ou economias nos foram confiadas. Somos mordomos dos bens, mordomos dos talentos, mordomos do tempo e mordomos da vida. E na qualidade de mordomos somos apenas administradores que temos que prestar contas para com o dono. Então, partindo dessa perspectiva de que você é mordomo e que o dízimo ele pertence a Deus, você não pode fazer o que você quiser, até porque não é seu, né? Então seria no poder público a gente chama isso de improbidade administrativa, né? Você vai administrar mal o erário público. No caso, você vai administrar mal aquilo que nem sequer é seu. Então, você não pode. Bom, eu quero também ouvir a opinião do ouvinte, saber o que pensa o ouvinte. Eu tenho a impressão, baseado na experiência de dirigir o programa Crescendo na Fé há muitos anos, que algumas pessoas têm histórias interessantes para contar a respeito de igrejas, pastores, pessoas que fizeram uma má gestão do dízimo, né? E se você está numa igreja onde a gestão é mal feita, né? Como fazer? Você continua cooperando? Se você continua cooperando, você está de alguma forma responsável por perpetuar essa má gestão? Não. Manda a tua opinião para cá através do WhatsApp 011 98484 9988. Por esse canal, pelo WhatsApp, você fala direto, você manda o áudio direto, tá? Só se apresenta: olá, meu nome é fulano, sou de tal lugar, de tal igreja. Se você não quiser se apresentar, fala porque não quer se apresentar, prefiro não me identificar, e a minha opinião sobre dízimo é essa: eu já passei por isso, assim, e a gente com certeza pode ajudar a clarear aqui um dos lados, ou atrapalhar ou ajudar um dos lados, mas de qualquer forma vai servir para o nosso crescimento. Então manda a tua opinião para cá, 011 São Paulo 98484 9988, 8484 9988. Bom, vocês têm aí uma opinião um pouco parecida. E quando tem uma má gestão, pastor, o que acontece? Eu continuo cooperando? Eu entendo que quando há uma má gestão, o membro, né, aquele que se relaciona ali na congregação, tendo visto que a igreja, né, ela é uma unidade, ele deve procurar a liderança dessa igreja, a liderança desse ministério, e se colocar à disposição até mesmo para ajudar, né? Porque às vezes o que falta é a má gestão, mas às vezes também falta mão de obra, né? Para ajudar a gerir questão de tesouraria. Eu entendo que deve haver primeiramente uma conversa, identificar: olha, pastor, eu entendo que nesse ponto nós estamos falhando, né? No que é que eu posso ajudar? Em havendo uma resistência e a permanência na má gestão dos recursos do reino,
eu sou radical no meu ponto de vista. Eu entendo que a pessoa deve se procurar outra congregação. Ela deve se desligar, porque nós estamos numa missão aqui e essa missão não pode parar. E os recursos do reino, além do poder do Espírito Santo, da unção de Deus, que prover recursos para que essa missão avance. Então, se você está numa congregação em que o recurso é mal administrado, você já tentou dialogar, mas houve uma intransigência na questão de você ajustar isso tudo, eu entendo que a pessoa deve se desligar e procurar uma igreja bíblica e que esteja aberta a fazer e cumprir de fato a missão do reino de Deus. Elias. Se você tem prova realmente de que essa má gestão está... E entendo má gestão onde o pastor da igreja está se locupretando dos recursos da igreja para o seu próprio benefício. Então, isso eu chamo de má gestão. Não, de repente o pastor tinha que gastar aqui, mas gastou ali. Não estou dizendo você se intrometer na administração dos recursos. O que pode também ser uma má gestão, né? De repente ele gastou mal o dinheiro da igreja, né? Mas gastou na igreja. Na igreja, mas gastou mal. Ele poderia, por exemplo, ter comprado um produto por 50 mil, comprou por 80. Quer dizer, ele gerenciou mal os recursos da igreja. Isso é uma má gestão. Então, ou escolheu uma empresa que gastou demais para pintar a igreja. Ou coisa parecida, se não foi com segundas intenções para tirar o lucro por fora, foi uma má gestão da parte dele. Senão, ele realmente meteu a mão no cofre da igreja. Então, eu quero dizer assim, no sentido do pastor está se locupretando, né? Sim. Tirando para si o lucro da igreja, né? Então, neste caso, eu penso que, biblicamente falando, você tem que ir até ele, como a Bíblia diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só e repreende-o. Nesse caso... O telefone de vocês aí deve estar tocando. Mas meu Deus, mas eu coloquei isso daqui no... Não, mas você agora é velho é assim mesmo. Oh my God, perdoe-me, já é a segunda vez. Deixa eu, então, aqui... Desliga pra mim, por favor. O modo avião, foi o modo avião, pronto. Então, o que ocorre? Neste caso, você tem que conversar com o pastor. Se ele não te der ouvido, você tem que conversar porque tem corpo de obreiros. Faça uma reunião com o corpo de obreiros. Nesse caso, se não tiver solução, então você se afasta dessa igreja realmente. Tudo bem, vocês estão falando, eu concordo com o que vocês estão falando, mas também é uma questão, já que vocês estão muito concordantes, eu vou tentar fazer o contraponto aqui. O Douglas falou o seguinte, chega e pergunta e tal. Olha, nem todo mundo tem essa liberdade e tal. Pastor é bicho liso, você não gosta de ser questionado. Não, o pastor não gosta de ser questionado, você tá entendendo? O pastor que está fazendo isso, né? Mas o pastor mesmo, dado por Deus, ele... Até o pastor dado por Deus não gosta muito de ser questionado, irmão. Você sabe como é que é, Elias. Então é o seguinte, aí tá bom, vão lá, você e ele, pergunta, né? Questiona tudo mais, ok, beleza. Aí o Elias diz, não, mas se ele estiver, vou falar aqui o português claro, desviando dinheiro do caixa da igreja para ele, então aí a situação fica complicada. E como que a gente mede isso? Porque você pega, por exemplo, igrejas, vamos pegar igrejas sérias, igrejas de grife, de nome, igrejas que têm nomes que são... Que movimenta que tem mais de um século, que tem milhões de membros, que tem centenas, quiçá milhares de filiais e tal. Então você tem algumas igrejas desse tipo, você tem Quadrangular, você tem Batistas, você tem, sei lá, Deus é Amor, você tem Assembleia de Deus, você tem Brasil para Cristo, algumas igrejas são igrejas gigantes, denominações grandes. E o que fazer quando os líderes desses movimentos enriquecem no decorrer do período? Porque o cara senta lá na cadeira, ele tem um carro, uma casa, mas 30 anos depois, meu amigo, ele tem 30 casas, tem casa nos Estados Unidos, tem casa não sei na onde, tem casa na Suíça, tem avião, tem não sei o quê, Então, a gente interpreta isso também como um benefício próprio? Ou não? Não, isso aí é porque Deus é tão fiel a esse irmão que ele tem várias casas e várias empresas e casas em outros países. É por isso que eu acho que tem que ser comprovado, porque às vezes tem aquele membro que o camarada chega com um carro simples na igreja e daqui 5 anos ele compra um carro do ano. O cara bota na cabeça que o pastor roubou da igreja para comprar o carro. E aí ele não tem coragem de falar pro pastor. E ele chega ao seguinte,
Olha, pastor, estão dizendo por aí que o senhor trocou de carro. Ninguém está dizendo, é ele. É ele. E aí aquele pastor pouco avisado, o que ele faz? Ele já vai para diante do púlpito e já... porque vai ter que provar na justiça e tal. E às vezes era só o cabeção, né, que estava pensando aquilo do pastor. Então, aqui só abrindo um parênteses, a pergunta é o seguinte: todo mundo quem, irmão? Muitas pessoas. Bom, muitas pessoas não são todo mundo, mas quem são essas muitas? Tem alguns irmãos. Se você for afunilando, você chega nele. É ele que é o cara. Então, tem que analisar isso também. De repente, Deus abençoou esse pastor. Esse pastor, ele prosperou. Sei lá, igual o pastor, por exemplo, abriu uma livraria. De repente, o pastor começa a ser abençoado. Deus te abençoa. Você se torna um grande empresário na área. E aí você começa a comprar, e todo mundo vai achar que você está roubando. Então tem que ter uma prova. Se tem prova que esse pastor está roubando, aí já é até caso de polícia, né? Bom, vamos lá, pastor Douglas, o que o senhor acha? Eu entendo também muito parecido com o que o pastor Elias diz. É claro que quando nós tratamos de grandes ministérios, o fluxo desses recursos, ele fica quase que rastreável por membro da congregação, né? Você não consegue ter muita noção do que está acontecendo, né? E eu concordo que deve ser algo provado. Aquilo que não é provado, eu tenho receio de que seja dito, porque quando você lança mácula sobre a imagem de uma pessoa, até mesmo o pedido de desculpa, ele não chega na mesma proporção. Não. Se eu digo que um pastor roubou, isso toma uma proporção gigantesca. No dia que fica comprovado, 2 pessoas daqueles 2 milhões é que vão observar que isso é uma inverdade, que é uma mentira. Mas manchou para 2 milhões. Manchou para 2 milhões. O que eu entendo é que enriquecimento com recursos do reino, se nós olharmos para o que Jesus diz, em termos de nós negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades, eu entendo que enriquecimento com recursos do reino, tendo em vista que a missão no mundo ela é tão carente, né? Nós temos tantas pessoas inalcançadas, nem só fora do Brasil, mas aqui mesmo. Tem igrejas, congregações de ministérios gigantescos, mas que você vai numa pequena congregação e aquela congregação mal tem bancos, né? Então eu acho isso muito complicado. Então, para mim, enriquecimento, se for com os recursos do reino e for provado que isso é com recursos do reino, não importa o tamanho da igreja. Eu entendo que a pessoa deve procurar até mesmo uma saída, porque existe algo a ser feito, algo em termos de reino, mas sempre com muito cuidado para que não seja manchado o caráter de ninguém. E aí, então, se eu tirar do meu dízimo para ajudar um órfão, uma viúva, uma pessoa ali numa situação de dificuldade, então posso? Eu até abordei essa questão, pastor, porque é um ponto que é levantado pelos irmãos que discordam da entrega do dízimo na igreja, né? Então eu achei interessante a gente pontuar sobre isso, porque lá em Deuteronômio 14, quando nós olhamos aqui no versículo 29, quando após a ordem vir de que depois de 3 anos o levita virá, o versículo segue assim: então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a tua obra, em toda a obra das tuas mãos que fizeres. O problema é o quê? Quando nós isolamos esse versículo do contexto, Deus está falando do povo que estivesse fora de Israel. Porque nos versículos anteriores fala, quando você estiver longe do templo, ou seja, se você não tem possibilidade de dizimar em uma igreja, de fazer parte de um corpo, então aí o Senhor disse por quê? Porque isso está envolvido com a missão, com o reino de Deus estabelecido, e a missão da igreja, de além de anunciar o evangelho, de ser essa presença que expande o reino no mundo, de cuidar também do órfão. Então seria a falta da igreja local organizada. Sim, aí eu entendo que, porque Deuteronômio nos abre uma perspectiva como essa, mas eu entendo que quando nós olhamos, porque nós estamos falando de missão, mas o ideal é que seja entregue na igreja local, e não que isso seja eu não vou dizimar, mas eu vou entregar para a viúva, pro órfão, porque eu entendo que a missão da igreja ela é coletiva, tem muito mais impacto na sociedade. Quando nós como igreja fazemos o bom uso dos dízimos para mudar a situação, para manifestar a cultura do reino na comunidade em que nós estamos, do que eu individualmente pegar o meu dízimo e fazer algum tipo de obra. Elias, você pensa assim também, Deuteronômio? Então,
Nós temos aí agora realmente uma leve divergência, né? Vamos começar pela etimologia da palavra dízimo. No hebraico é maaser, a 10ª parte. Alguns alegam que o dízimo até não deve ser ofertado dado pelo fato de ser da lei. E nós sabemos que ele não é da lei, ele antecede a lei. A primeira passagem que nós temos sobre o dízimo é Gênesis capítulo 14, quando Abraão ele dá o dízimo para Melquisedeque. Alguns questionam esse texto porque ali não está muito claro, mas fizeram um exame no hebraico. Vamos saber que realmente quem deu o dízimo foi Abraão. E só que como que nós vamos descobrir isso com clareza? Fazendo um paralelo de passagens, né? Aí é uma questão hermenêutica. Quando você vai para Hebreus capítulo 7, você verá que o dízimo realmente foi dado para Melquisedeque. Agora nós temos uma outra passagem que é Gênesis capítulo 28, a promessa que Jacó faz, que se Deus fosse com ele por todo o caminho que ele andasse, ele daria o dízimo. Quando nós vamos para o período da lei, porque nós estamos no período patriarcal, agora nós vamos para o período da lei. O dízimo, ele é incorporado à lei. Ele surge antes da lei, depois ele é incorporado à lei. E quando ele é incorporado à lei, ali na Torá, aí há uma curiosidade, principalmente pelos desigrejados e aqueles que gostam de combater o dízimo. Sim. Não existe apenas um dízimo, pastor César. Todo bom judeu contribuía com 30% da sua renda. Eis a questão. O dízimo que ele acabou de apresentar não é o dízimo do Senhor. Esse daí não é do Senhor. O do Senhor não pode mexer. Esse não é o do Senhor. E tem um que é pior ainda. Se por gentileza, leia o versículo 22 a 26, 26. Que existe um que é para comer, beber e tomar até bebida forte e se alegrar com ele. E é justamente esse que o pessoal gosta de pegar. Pode por gentileza, ler? 22 até o 26 ou só o 22? 22 ao 26. Certamente darás os dízimos de toda a novidade de tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar, e o seu nome comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o teu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Você está vendo? Então há um dízimo que é para você comer, beber e se alegrar. Não é nem para repartir com o pobre. Então você não tem que entregar esse. Esse daí não é para entregar. Você mesmo é para você se deliciar e comer e beber como ato de culto e tudo mais perante o Senhor. O dízimo que ele citou do versículo 29 é o dízimo que é para você compartilhar com os pobres, com a viúva e com parte de alguns levitas. Então 2 deles você faz a gestão. Você faz a gestão. Agora, o dízimo que é do Senhor, que é justamente aquele que está em Levítico, capítulo 27, 30 a 33, esse você não pode mexer. E por que você não pode mexer? Porque se você tocar nesse dízimo, você tem que pagar o quinto, ou seja, 20% do valor que você usou, você tem que devolver depois. Se você usou 100, você vai ter que devolver 120. Então está aqui em Levítico, capítulo 27, vamos fazer a leitura desse texto, é bem interessante. Então são 3 dízimos, e aí onde o pessoal que é antidízimo esquece disso, achando que o dízimo é um só, e não é um só. Existe um que é para o Senhor, outro que é para você repartir com a viúva, com os pobres, e outro é para você. Agora ele não era anual, era a cada 3 anos. Sim. Esse que acabou de citar, cada 3 anos. 3 anos. E tinha o dízimo que era anual. E o dízimo, você vê também outra coisa, bom, é que não é a questão, não é somente alimentos e tudo mais. O 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Olha aqui, fechou a questão. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados.
Então veja que esse daqui era do Senhor, não podia ser comido, não podia ser distribuído. Sim. Então aquele que é do Senhor é do Senhor. E o que não é do Senhor, você pode fazer o que você quiser. Áudio ao vivo, tem aí áudio de ouvintes? Vamos ouvir uns 2 ou 3. Paz, pastor, tudo bom? Meu nome é Diego, sou aqui da Vila Matilde. Eu tenho uma dúvida referente à questão. Eu posso, em vez de dizimar, comprar cesta básica, pagar uma conta de luz ou ajudar algum irmão financeiramente? E porque o pastor Elias e o pastor Douglas afirmaram que não. Só que nenhum dos dois apresentou nenhuma passagem bíblica que sustentasse isso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Paz do Senhor a todos da mesa, pastor César, sou ouvinte assíduo, fiz o curso da alfabetização do hebraico e também estou fazendo a teologia. Pastor Elias, vários livros do senhor já comprei. Eu acho que está saindo um pouquinho do foco, está falando mais sobre a administração do que se eu posso dividir o meu dízimo, dizendo assim, eu posso dar meu dízimo e uma parte dessa porcentagem ajudar uma família que eu sei que está necessitada. A paz do Senhor. Fui do ministério 14 anos e fui tido como infiel porque dizimava a cada 2 meses. Me responde para mim. A pessoa dizimar a cada 2 meses, trimestral ou semestral ou até mesmo anual, ele está errado ou não? Não, tá bom, já temos aí bastante coisa para trabalharmos. Tinha 2 vídeos ainda que tem que soltar, não sei se... Vamos lá. E aí, tá na mesa. O que vocês querem falar? Foram 3 áudios... Acabou. O texto do pastor Elias respondeu. E até o texto que nós lemos anteriormente, ainda que seja um outro tipo de dízimo, é só na impossibilidade de se levar ao templo. Hoje nós não temos essa impossibilidade. Entendeu? Nós não temos uma impossibilidade de levar esse recurso ao templo, até porque a pessoa no interior de qualquer lugar consegue fazer um Pix ou então até conclamar que se plante uma igreja naquele local. Então eu entendo que não se deve, o que é do reino é do reino, né? Agora, mesmo esse que o pastor leu aí, que se houver a impossibilidade de levar ao templo, esse não outro tipo de dízimo. Não é do Senhor. Sim. Esse aí você pode ver que se não dá para levar ao templo, você tinha que trocar por dinheiro. Mas a minha abordagem é justamente porque é um texto que é citado e por conter a palavra dízimo nele, por isso que esse texto ele é deturpado. Então, mesmo ele não era o dízimo do Senhor, né? Esse era o dízimo da viúva e tudo mais, que você podia gastar esse dízimo. Tanto é verdade que você pode comer e beber. Esse daqui do Senhor você não pode. Agora, será que eu posso, com o dízimo que é do Senhor, transformar isso em cesta básica, como disse o jovem? É claro que você não pode. Você tem que fazer isso com seus próprios recursos. Se você separou, ele não é seu, é como se, por exemplo, você todo ano tem que pagar o IPTU e o IPVA. Você pode pegar esse dinheiro do IPVA e do IPTU ou da Receita Federal e distribuir para os pobres? Você pode, só que o leão vai vir em cima de você e você vai ter que pagar com juros e correção monetária. Então aquilo ali, não pense que não será cobrado, porque será cobrado. Então você vai ter que fazer isso com aquilo que é seu. Quanto sobrou para você? Na verdade, quando você dá 10%, sobra quanto? 90%. Aparentemente, sobra 10%. Sobra só 10, porque o único que você está semeando no reino são os 10. Sim. O resto você vai, fazer o que você quiser. Então, não, mas sobra para você os 90, né? Para você administrar. Assim, espiritualmente falando, não sobra nada. Você está entendendo? Então, aquilo que você semeou no reino de Deus é que você vai receber, você está entendendo? Então, aqueles 90 para você administrar, que na verdade você também não pode fazer o que quiser, tem outro detalhe. Sim. Você entregou o dízimo na casa de Deus, você tem 90%. Ah, bom, eu tenho 90%, quanto você ganha por mês? Eu ganho 100 mil, eu faço o que eu quiser. Não, você não pode fazer o que você quiser, porque você é um mordomo, você tem que pedir orientação para Deus, para saber o que você vai fazer com os seus recursos. Você vai comprar casa? É de Deus. O carro é de Deus. Muito bem, família, chegamos ao final do nosso debate e esse é o nosso canal Contraponto Gospel, onde o evangelho é refletido e não repetido. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas notificações.